Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 1º de maio de 2023. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, quando celebramos o 4º domingo da Páscoa. No Evangelho, Jesus dizia: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Qual é o significado do pastoreio de Jesus? Ainda mais, quais são os instrumentos que Jesus usa para nos pastorear? Ao responder essa pergunta, veremos que o ser pastor e a Páscoa têm muito a ver uma coisa com outra. Vamos ver? Bora refletir. Vamos dividir a nossa reflexão em 3 pontos. Primeiramente, vamos pensar os instrumentos usados pelo pastor para pastorear. No segundo momento, vamos refletir sobre a voz do pastor. E no terceiro momento, vamos falar sobre a palavra pronunciada pelo pastor. Primeiro ponto, os instrumentos. Geralmente, nós reconhecemos o pastor por um único instrumento de trabalho, que é o seu cajado. É uma espécie de grande haste que ele leva à sua mão, que é maior do que ele, geralmente, e que tem na ponta um grande arco que continua a haste, que o pastor usa para resgatar as ovelhas. Quando uma ovelha cai, se fere, se prende em alguma pedra, em alguma fenda, um buraco, o pastor usa aquele gancho da ponta do seu bastão para puxar a ovelha que está caída ou que está embrenhada em algum lugar difícil de acessar. Inclusive, quando a ovelha está muito cheia de pelo e que ela fica pesada, gorda, difícil de manipular e a ovelha cai, ele também usa aquele cajado para levantar a ovelha. Então, o cajado ele não é como um chicote que o pastor usa para bater na ovelha, para ela fazer o seu caminho, o seu trajeto. Ele é, na verdade, um instrumento de resgate usado pelo pastor em algumas ocasiões. Vocês já devem ter reparado que quando a gente participa de missas em que o bispo está presente, o bispo traz na sua mão um instrumento chamado báculo. O báculo é um cajado que tem referência ao cajado do pastor, porque numa diocese o bispo é o pastor, ou seja, é aquele que é responsável por essa porção do povo de Deus que é uma diocese. E os padres são os colaboradores do bispo, que é o responsável maior. Se vocês um dia forem também em algum mosteiro feminino que tenha a tradição beneditina, sobretudo, nós vemos a chamada abadesa. A abadesa é a monja responsável pelo mosteiro. E a abadesa, assim como o bispo, tem alguns símbolos que ela carrega, e um deles é também o cajado, o báculo do pastoreio. Porque ali no mosteiro, junto com aquelas freiras com que ela mora e trabalha, ela tem uma missão pastoral, de cuidar, de resgatar, de ajudar. Mas esse é só um instrumento, é claro, o mais conhecido do pastor. Existe um segundo instrumento que a gente vê em figuras antigas, pinturas, por exemplo, do Egito e de outras regiões, ou por exemplo, o Oriente Médio. Se trata de uma espécie de cacetete, um tacape, que o pastor carrega na mão. É um cajado menor, mas um pouco mais grosso, que geralmente ele usa para defender as ovelhas de ataque de animais selvagens, ferozes, como por exemplo os lobos. Então é um instrumento de defesa contra o mal. Onde a gente vê uma referência, digamos assim, mais moderna a esse tacape do pastor? É justamente no cetro dos reis. As grandes monarquias, desde o Egito Antigo, com o faraó que tem na sua mão o cetro, até as mais modernas monarquias, como por exemplo a da Inglaterra, o monarca tem como símbolo não só a coroa, mas ele tem também o cetro.
O cetro é uma versão adornada, sofisticada, cerimonial desse bastão de defesa contra as forças do mal que querem atrapalhar ou atacar o rebanho, o povo. Então é um instrumento defensivo. Mas existe um terceiro instrumento, que esse aparece em algumas figuras e eu gostaria de destacar ele, que é um instrumento musical, é a flauta. Era comum que os pastores, na antiguidade, fossem flautistas, ou então tocassem algum outro tipo de instrumento musical, uma espécie de alaúde ou uma pequena harpa. Se vocês pegarem o Catecismo da Igreja Católica, o livro Catecismo da Igreja, que tem ali o compêndio da nossa fé, na capa do Catecismo da Igreja há uma pequena figura de um pastor tocando flauta para as ovelhas. Aquela figura, na verdade, é uma adaptação da antiguidade grega clássica, que tinha em Apolo o deus da música, assim como também o deus da medicina. Apolo era um deus popular e por isso mereceu vários títulos, deus da música, da medicina e etc. Quando os cristãos tiveram contato com essa cultura, eles disseram então que Jesus é o nosso Apolo, que Jesus é o nosso médico da alma, e Jesus é o nosso pastor, e o pastor é aquele que toca flauta. Por que um pastor toca flauta? Ele o faz para se divertir a ele mesmo, ele faz também para ocupar um pouco o tempo vazio, talvez, mas o pastor toca a flauta junto do seu rebanho. E a flauta é um modo também de manter o rebanho calmo, tranquilo. A flauta beneficia o pastor, mas beneficia também as ovelhas. Ora, quem é Jesus para nós? Jesus é um flautista, então, porque ele é aquele que toca para nós a música da ressurreição. Lembra que nós estamos refletindo durante esse tempo pascal sobre o nosso Deus é um Deus que dança? Pois é, então nós podemos dizer que o nosso Deus, ele promove a dança e ele o faz não com a força, ele o faz com a música, ele faz com o canto, ele faz com melodia. E o que isso tem a ver com a voz do pastor? E aqui eu quero entrar no segundo ponto. Jesus falou que as ovelhas reconhecem o pastor pela voz. O pastor chama as ovelhas pelo nome e elas não vão ao pastor porque ele a chamou pelo nome, mas porque foi ele que a chamou. Se uma outra pessoa chamar a mesma ovelha pelo nome, ela não vai. Então não basta aqui uma palavra, é preciso uma entonação, é preciso um timbre, é preciso uma melodia. O pastor é aquele que tem a voz, que cria nas ovelhas a segurança da condução, a segurança de encontrar proteção e também ser guiada nas suas refeições para não passarem fome, de serem protegidas dos lobos, de serem conduzidas a pastos seguros e assim vai. Mas veja, o pastor conduz pelo timbre da sua voz. Ora, o que isso tem a ver com a nossa vida cristã cotidiana? Quando nós escutamos Jesus, nós somos convidados a escutar não só a sua palavra, o conteúdo do que ele diz, mas escutar o modo como Jesus coloca um determinado conteúdo. Então, por exemplo, uma coisa é nós lermos um texto em que Jesus diz assim: amai-vos como eu vos amei. É uma frase impactante, difícil de viver, bonita, mas ainda assim só uma frase. Agora, essa frase pode penetrar o coração da gente. A gente pode, inclusive, mudar completamente de vida por causa dela. Um caminho de conversão pode ser inaugurado ou fortalecido por conta de uma frase bíblica. Mas não é a frase sozinha que faz esse efeito em nós, é a melodia com que ela é dita. Deus, quando pronuncia um conteúdo, pronuncia ao modo dele, e o modo de Deus é sedutor.
Ele, como nós ouvimos no evangelho do domingo passado, dos discípulos de Emaús, ele aquece os nossos corações. Por isso é preciso estar muito atento a duas coisas. Primeiramente, ao conteúdo da nossa fé, especialmente os ensinamentos que Jesus nos deixa nos evangelhos, na Bíblia, mas é preciso também deixar que esses textos, que esses ensinamentos cheguem a nós com a melodia da voz do pastor. Então, fazendo agora um salto, se num primeiro momento a gente falou que o pastor tem a flauta como um dos seus instrumentos, eu diria que Jesus não toca só uma flauta, mas ele toca o instrumento da voz dele. A voz de Jesus é que põe a melodia da nossa dança, da nossa festa, da nossa Páscoa. Como fazer isso, então, na prática? Daí eu vou para o terceiro ponto, sobre a palavra de Jesus. Eu diria o seguinte: é preciso ler os textos espirituais, mas especialmente ler os evangelhos, não como textos apenas, como palavras a serem decodificadas, traduzidas, interpretadas, mas é preciso ler a Bíblia como uma partitura. Porque a Bíblia não foi feita só para ser lida, ela foi feita para ser executada. Do mesmo modo como um flautista ou qualquer outro tipo de músico, quando se depara com uma partitura, ele faz uma primeira leitura, estuda os tempos, as notas, as diversas indicações que aparecem ali nos pentagramas, mas depois ele precisa transformar aqueles sinais musicais em uma música, em uma peça. Ora, quando Jesus fala, e a gente deixa ele falar o nosso coração, ele fala nesses dois sentidos. Ele tem ali notas, vamos dizer, conteúdos, e ele tem também uma sonoridade, uma melodia, que é a sua voz. Quando você for ler a Bíblia, então, procure ler a Bíblia dando muita atenção às palavras, aos verbos, aos personagens, aos tempos do texto, porque o texto vai acontecendo em vários tempos, né? Por exemplo, diz Jesus de manhã, chegando o fim do dia, a gente vai acompanhando uma narrativa. Na medida em que a gente vai prestando atenção nesses detalhes, a gente transforma o texto bíblico numa leitura de partitura. E se a gente fizer isso em clima de oração, a gente vai deixando que Jesus vá mostrando para nós a sonoridade da sua voz naquele texto que nos foi deixado. Então aqui os conselhos são dois. Primeiro, leia a Bíblia deixando que ela mostre uma musicalidade. E o que é mais importante, deixe-se guiar, embalar por essa música. Quando nós vamos numa festa ou escutamos uma música agradável, animada, o nosso corpo começa a se sentir no desejo de acompanhar aquela batida. É bem interessante quando a gente vê uma criança num lugar que tem a música, como a criança é espontânea e logo começa a remexer o corpo no embalo daquilo que toca. Do mesmo modo, o cristão, quando lê a Bíblia e escuta o bom pastor falando e tocando a flauta da sua voz para nos conduzir na melodia da sua voz, nós deveríamos nos deixar embalar pela palavra do Senhor. Veja que bonito. O Senhor tem o cajado e com ele nos resgata. O Senhor tem o tacape e com ele nos protege. Mas o Senhor tem um tom de voz e com esse ele nos dá a melodia do viver e a festa do nosso cotidiano. Deixe-se conduzir pela partitura da palavra e pelo tom da voz do pastor. Nós estamos iniciando mais uma semana e eu gostaria de propor a vocês, então, o seguinte exercício espiritual: que você procurasse fazer da sua leitura bíblica uma leitura mais sonora. Na prática, comece prestando atenção nos detalhes do texto. Depois, num segundo momento, procure, até com a sua voz mesmo,
lendo em voz alta, dar um pouco de brilho, de cor para aquele texto que pode ser muito seco, muito insuficiente apenas como informação. E deixe que esse exercício seja um preparativo do seu coração para escutar o tom da voz do pastor, que vai falar muito mais fundo no seu coração, mas que precisa que você esteja disposto e disponível para isso. Uma leitura musicada da palavra prepara o coração para o tom da voz do pastor. Te desejo uma excelente semana e até a próxima com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!